Olá, meus amigos, estou aqui hoje para trazer algumas situações que podem acontecer na audiência inaugural trabalhista e que o advogado deve ficar extremamente atento para não cair em nenhuma das armadilhas. Seja ele representante da parte reclamante, normalmente o empregado, pessoa física, ou representante da parte reclamada, normalmente as pessoas jurídicas ou empregadores domésticos. Vamos lá. O que eu trago aqui é casos em que se é necessário a manifestação oral do advogado em audiência. Pela parte reclamante, quando nós temos essas situações, quando a audiência for una e a empresa tiver apresentado a contestação e o advogado tiver que se manifestar em réplica oralmente. Vai aqui uma dica valiosa. Reporte-se aos termos da inicial de maneira bem sucinta e faça a impugnação de todos os documentos da contestação, especificando quais são os documentos e por que esses documentos não espelham a veracidade dos fatos, tá bom? Não deixem de fazer isso. Às vezes me deparo com advogados em réplicas orais fazendo uma repetição de alegações da petição inicial sem impugnar o documento. Então, a principal função da réplica oral nesse momento é fazer a impugnação específica dos documentos carreados pela defesa. Se você estiver pela parte reclamada e não tiver feito a contestação por escrito, também é uma ocasião em que você, advogado, precisa fazer a defesa oral. Na Justiça do Trabalho é concedido um prazo de 20 minutos. Qual a dica que eu dou de como você deve fazer uma boa contestação oral em audiência? Se atenha inicialmente ao que foi pedido e faça a pontuação de tudo o que você vai ter que rebater. Não esqueça de rebater nenhum desses itens. Isso é pelo princípio da concentração da defesa, é obrigação de quem está respondendo o processo rebater, impugnar, contestar todos os itens da inicial. Uma dica que eu dou, eu costumo fazer num parágrafo de maneira muito sucinta o que foi requerido na inicial, faço uma síntese da verdade dos fatos, para ali eu pontuar tudo o que aconteceu, como é que era o contrato de trabalho, horário de trabalho, salário, como é que era pagar a remuneração, enfim, qual que era a função, as atividades, o que era desempenhado, o que foi pago, o que nós temos de documentos para provar a veracidade da empresa. E aí, ponto a ponto, você vai contestando cada um dos itens sem esquecer de nada, porque senão isso implica a confissão. Outras situações que pode ser necessária a manifestação oral do advogado em audiência, usualmente é também as alegações finais. Normalmente, no nosso trabalho, elas são feitas remissivas também. Mas fica aqui um alerta. Quando tiver algum ponto de muito destaque, por exemplo, numa audiência de instrução em que você precisa demonstrar e alertar o juiz do que aconteceu de contradição, por exemplo, no depoimento do preposto, com contradição com de uma testemunha, é válido também, em excepcionais casos, você pedir prazo para alegações finais em audiências, que também é concedido um prazo de 10 minutos para cada uma das partes, ou o juiz pode conceder um prazo também para que sejam apresentadas em 24 horas. Outro fato que tem acontecido muito no nosso trabalho e que o advogado deve ficar muito atento é com o prazo da notificação. O que acontece? Tem advogados que não militam na área que acham que pode ser similar à justiça comum, em que no mandado de notificação para a audiência é concedido um prazo para apresentar a contestação. Mas no nosso trabalho o prazo da contestação é no momento da audiência inaugural, tá? Mas, excepcionalmente, tem também um tema que pode ser usado na contestação, que ele é separado dela, que seria a exceção de competência, que o advogado tem que ficar atento com esse prazo, que ele não é contado mais no mesmo momento da contestação. Essa regra foi alterada com a reforma trabalhista e o prazo para apresentação de exceção de competência em razão do local da prestação de serviço é de 5 dias após a entrega da notificação. Tá bom? Então eu espero que com essas dicas aqui de como o advogado deve fazer algumas manifestações de petições, que seria por escrita, que possam ocorrer oralmente em audiência, que vocês se atenham a essas observações, tá bom?